Meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Para aproveitar hoje domingo de manhã, está solzinho, para dar aqui uma voltinha. Já estava farto de fazer vídeos à noite e isto aqui, para variar ou para não variar, vem outra vez chuvinha durante mais não sei quanto tempo. É sempre a bombar. Andava tudo a queixar-se de falta de chuva, então agora é o que não falta. E então temos que aproveitar qualquer oportunidade para andar com a moto. Como vocês sabem, eu sempre que posso levo a moto para o trabalho, mas de manhã ir para o trabalho sinceramente não me dá vontade de estar aqui a montar os apetrechos todos para ir a filmar. E quando realmente tenho mais disponibilidade ou mais vontade é já ao final do dia, quando venho embora do trabalho, e por norma está sempre já de noite, não é? Assim, de visibilidade é chapéu, já não apanhas visibilidade nenhuma. Então hoje decidi vir dar uma volta. Já era para ter ido ontem, mas ontem acabou por chover. Até tinha combinado aí umas coisas com os companheiros, mas não se proporcionou, porque entretanto começou aquela morrinha. De início a estrada ainda estaria seca, mas ao final de uma horita, ou seja, exatamente na hora que seria para arrancar, a estrada estava toda molhada, ok? E uma pessoa de fazer umas curvas e andar ali sempre com medo por causa da chuva, nem usufrui das curvas, nem do passeio, nem de nada. Então, hoje esse pessoal, entre aspas, cortou-se, já tinha outras coisas para fazer, ou não podia vir às horas que eu podia. Não interessa. E eu resolvi vir dar uma voltinha, e nada melhor que este tempinho, porque inclusive para a tarde já dão assim um bocado de mudança de tempo. Vai-se lá perceber. E então qual é o tópico? Suzuki V-Strom 1050 XT, um ano de Suzuki e sensivelmente 7.500 km depois. O que é que eu acho na generalidade da moto? Pontos positivos, pontos não tão positivos. Se voltaria a comprar a moto, se não voltaria a comprar a moto, isso tudo. Primeiro, como é que eu me estou a sentir com a moto durante este ano? Muito sinceramente, para quem sabe, eu vim de uma NC 750X, o seu peso rondaria os 220, arredondando 230 kg, com um kit de malas e ferros e não sei o quê. Já não era uma moto que a gente possa dizer muito leve, ok? Esta aqui peca exatamente por causa disso, ok? O seu peso no geral, ok? Isto com ferros, a cheio, com malas e não sei o quê. O preço base dela, entre aspas, é 247 kg. Mas, de momento, como ela está, apontem assim para os 260 kg com alguma facilidade, ok? Esse foi o aspecto que eu denotei mais diferença, ok? Outro aspecto, além do peso, que uma pessoa também nota logo assim à partida, é a altura da moto. É mais alta, de facto, e de certa forma não será aconselhável para para toda a gente, principalmente aqueles ditos de perna curta, embora
A meu ver, esta moto, dentro do segmento e dentro daquelas que eu testei, eu posso dizer que é das motas com que eu me sentia mais à vontade em chegar ao chão, ok? Pá, eu já expliquei o porquê, é por causa do próprio design do banco, ok? Esta moto tem um banco que eu posso dizer que é confortável, não é dos mais confortáveis, a meu ver não será tão confortável, por exemplo, como uma Suzuki, uma V-Strom, uma 650 XT, não é. A meu ver, a 650 XT é mais confortável que esta a nível de banco, mas esta também é confortável, ok? A meu ver, esta é mais confortável que, por exemplo, a Honda Africa Twin, que eu tive a possibilidade de testar. E a nível de ergonomia, para eu chegar com os pés ao chão, esta facilita muito mais essa chegada com os pés ao chão, ok? Exatamente por causa do design do banco, ok? O que me surpreendeu bastante e que foi também, pá, não foi só, mas também ajudou na escolha, porque, opá, acima de tudo, a gente deve se sentir confortável na moto e não é aquela sensação de, opá, vou para a moto, que 31 do caraças, deixa eu ver para onde é que vou, para onde é que não vou, porque a moto é alta, não posso andar assim em estradas manhosas ou que não conheço, porque vou andar sempre de bicos de pés ou andar só apoiado num pé, e se estacionar em cima de um buraco, pá, já não vou ter altura para segurar a moto. Opá, não, esta moto dá-vos essa tranquilidade nesse aspecto, a nível de altura, porque apesar dela ela teoricamente tem uma altura de 850 mm ao chão, mas isso é só teórico, e na realidade será, mas comparativamente a outras motas que dizem que têm 850 mm ao chão, perdem ainda mais devido à largura do banco. A meu ver, a Africa Twin perde por isso, porque ter um banco mais largo, ok? E então rouba-nos aqui longitude às pernas. Não chegamos com tanta facilidade ao chão como eu chego aqui na Suzuki. Este design deste banco, a meu ver, é possível devido ao motor dele, ao motor da Suzuki, que é um dos fatores também que eu estou super surpreendido e estou muito agradado com este motor da Suzuki. Que é o quê? Porque é um motor que, apesar de ser 1000 de cilindrada, é um motor que, devido a estar a 90 graus, ou seja, a posição dele, em vez de estar como aos paralelos na horizontal, está na vertical, ok? Por esse motivo, a Suzuki consegue conferir às motas, principalmente a esta, que é um mamuto, como eu lhe chamo, consegue pôr uma moto esguia, consegue fazer esta moto esguia, ok? O que também me foi um plus na aquisição quando eu comprei a moto. Lençol d'água, porque, pá, principalmente para aquelas pessoas como eu, que fazem questão de utilizar a moto num contexto diário, é uma mais-valia. Quanto mais guia for a moto, melhor, como é óbvio, não é? E então, esta moto, para aquelas pessoas que procuram uma moto guia, fácil de manobrar no meio do trânsito, dentro do segmento não estou a ver melhor, muito sinceramente, porque, não estou a ver. Sinceramente, não estou a ver. Se vocês estiverem a ver alguma moto como esta, tão esguia como esta, com a mesma cilindrada, metam aí nos comentários já agora. Jesus. E quanto a isso, estou bastante satisfeito. O motor dela, e depois, ainda relativamente aqui ao motor, eu ainda no outro dia estive a ver aqui uns vídeos que era, entre aspas aqui,
uns picanços entre a Suzuki V-Strom, a Yamaha, a Tenere 1200 e a BMW 1250. Todas estas motas têm mais cavalos que a Strom. No entanto, nenhuma delas foi capaz de ganhar a Strom. E vocês perguntam, como é que é possível não ganharem a Strom, não é? A moto em 1000 metros, acho que foi mais ou menos esse percurso que eles fizeram a competir umas com as outras. A moto tem um torque superior às outras todas, ou seja, de arranque dá 20-0 às outras. Aqui mais uns companheiros. Ou seja, esta moto tem um torque que impressiona qualquer motociclista. Eu nunca vi semelhante, ok? Venha quem vier, esta moto, desde baixas, tem sempre um torque e sempre uma disponibilidade de motor, opa, que sinceramente é possível que haja, mas eu nunca conduzi, ok? É mais um dos fatores que eu tenho, estou super satisfeito com esta moto. Como eu já disse aí noutros vídeos, é depois a sensibilidade da própria moto, a facilidade com que se tem tudo e que se acessa a tudo, que se dispõe de tudo, que a gente consegue visualizar a informação toda sem estar a mexer em nada. Agradou-me bastante, é muito intuitiva a moto, não tenho que andar aqui com 20 ou 30 botões, tenho aqui estes botões que me fazem tudo, desde depois cruise control, eu nunca tinha tido nenhuma moto de cruise control, para longas viagens principalmente, é do melhor. Não sei como será as outras, sinceramente nunca testei, mas a da Suzuki funciona muito bem. Só funciona acima da quarta velocidade e acima de uma determinada rotação. Caso a rotação caia, ele automaticamente corta o cruise control, ou na eventualidade da gente acelerar ou da gente travar, ele também corta o cruise control. Mas, voltando àquele ponto que eu estava a dizer, toda a informação, apesar, é isso que eu digo, a Suzuki peca por isso. É uma moto tecnologicamente super evoluída, equiparada a topos de gama de qualquer marca, muito sinceramente, é isso que eu acho. Mas que, no entanto, que não evidencia esses fatores assim, não está escancarado. Ou seja, a tecnologia está lá, mas está a trabalhar toda para o nosso conforto, para a nossa segurança, mas a gente não precisa de intervencionar em nada, ok? A única coisa que precisas de intervencionar é os modos de potência, os modos da ABS e os modos de controle de tração, ok? De resto, ajuda em subida, ajuda ao arranque, nós não precisamos de acionar nada. Ele simplesmente detecta as inclinações da moto, que tem aqui o sistema inteligente da Suzuki, que é a Iris, ou Isis, ou assim qualquer coisa. É o sistema de inteligência da Suzuki, que tem o ABS em curva, consegue detectar o peso de quem vai em cima da moto, se a moto vai carregada, se a moto não vai carregada, se a moto vai com malas, se a moto vai sem malas, se a moto vai com uma pessoa, se vai com duas, e ajusta a condução toda automaticamente a essa situação do peso da moto. Ajusta o ABS em curva, ajusta o ABS normal, ajusta a própria configuração da travagem
ele ajusta, se deve implementar, porque eu não preciso, ou seja, a pressão que eu dou no travão para travar é exatamente a mesma, sempre. Não tem que diferenciar relativamente a nada, porque automaticamente ele faz o ajuste, se deve dar mais travagem ou menos travagem, ok? Ou em que posição é que deve, porque inclusive a Suzuki tem um sistema que, para ajustar as inclinações e as travagens de inclinação, faz inclusive uma travagem combinada, quando assim o sistema de inteligência aqui da moto detecta que é preciso essa travagem combinada para equilibrar a moto, ok? Ou seja, eu mesmo só travando com o travão da frente, ela se tiver necessidade faz esse ajuste com o travão de trás igual, ok? Eu nem preciso praticamente quase de utilizar o travão de trás, porque ela faz isso automaticamente. Estão a perceber? E depois vocês dizem, é uma moto cara. A meu ver não é, porque ao contrário das KTMs e das BMWs, que eu não tenho nada contra elas, são todas motas espetaculares, mas é muito aparato, muitas das vezes só para acionar qualquer coisinha, estão a perceber? E eu aqui não preciso, eu aqui escolho o modo de condução e está feito. Agora vou no modo mais furtivo, vou-lhe chamar no modo Sport, porque durante a semana não ando no modo Sport, ando no modo Standard, e quando está assim o piso muito molhado ando no modo Rain, por assim dizer. Agora, nem nisso, por exemplo, é uma coisa que eu também, é um ponto menos positivo que eu vejo na moto, é que a Suzuki, literalmente, e desculpando o meu português, está-se a cagar para as paneleirices que põem nas motas, ok? Tipo, desde os modos, eles podiam meter aqui Sport, Rain, Off-Road, Gravel e não sei o quê. Não, ele, olha, é modo A, B e C, não estão para me chatear muito. Nesse aspecto eles são básicos, literalmente são básicos. Se isso tira se tira aqui alguma nostalgia à moto, algum frição à moto, para aqueles que olham a isso como uma mais-valia, sim. Agora, a mim, sinceramente, que eu sou uma pessoa que gosto das coisas o mais práticas possíveis, o mais eficientes possíveis, o mais fiáveis possíveis, a meu ver, Suzuki está top, ok? Tão simples como isso, não há volta a dar. É a minha visão, é para mim, pode vir quem vier, mas eu considero a moto polivalente mais perfeita do segmento. Bem a quem vier, não há volta a dar. Acho que agora, neste momento, com os novos modelos, vão desvirtuar um bocado a moto, porque sinceramente, ao pô-la agora com jante 21, a nova versão, tanto é que a XT vai ser descontinuada, não é? Como toda a gente sabe, agora vem aí a versão DE, que é uma versão mais vocacionada para off-road, mas mais uma vez, eu não meti uma moto daquelas em off-road, é uma moto que eles aí já se cingiram um bocadinho mais àqueles consumidores que comem muito com os olhos, que já meteram displays a cores, os modos de condução já estão descritos, em vez de ter descrição A, B e C, já vem com Rain, já vem com Gravel, já vem com essas configurações todas, ok? Ou seja, eles aos bocadinhos também vão implementando, mas a meu ver, eu vou ser sincero, não é por vontade da Suzuki, porque se fosse a Suzuki
Eu acho que eles mantinham sempre a mesma matriz, porque na realidade o que eles querem é fornecer motas fiáveis e motas com qualidade, ok? Opá, e sinceramente, a mim também isso é um dos fatores que eu muito sinceramente procuro. Pá, depois o resto passa um bocadinho para segundo plano, no meu caso, por exemplo, a estética. Opá, eu sempre gostei da Suzuki, mas a Suzuki sempre pecou pela estética. Opá, lá de vez em quando, uma em cada geração, por assim dizer, opá, sai, a meu ver, um filhote bonito, porque os outros, opá, e depois não modificam nada, ou seja, podiam fazer alterações ao design, porque muitas das vezes basta alterar o próprio design só de uma ótica e a moto fica logo completamente diferente e fica muito mais apelativa. E a Suzuki peca um bocadinho, por exemplo, eu andava à espera desta moto há muito tempo e tinha muita vontade de testar esta moto, porque opá, eu sempre gostei de Hondas, mas a Suzuki também mexia, e sempre que testei a 650 eu sempre disse que dentro do segmento a Suzuki 650 é a melhor do segmento. Agora, depois peca por várias coisas, peca no preço, peca na estética. Opá, tão simples como isso, tinha tudo para dar certo aquela moto, tinha mesmo tudo para dar certo, e não dá por causa, a meu ver, desses fatores, o preço e a estética. Tanto é que eles vão lançar a 800 DE, a V-Strom 800 DE, e vão continuar com a 650 no mercado, porque realmente vêem potencial, e ainda teria mais potencial se lhe mudassem a estética. Suzuki, mudar a estética à 650, por menos mudar-lhe aquela ótica, meter-lhe uma ótica diferente, ok? Eu sei que vocês já não querem ir para uma ótica idêntica à da ADE, mas encontrar ali o meio termo para a coisa ser mais apelativa. Depois o preço, não acredito que seja possível baixar de momento, mas eu acredito que se a 800 DE tiver sucesso, ou mais sucesso que a 650, talvez a moto venha a ficar descontinuada. E depois talvez lancem outra moto na gama das 700. Vou por aqui. Que lancem outra moto na gama das 700 para tirar a 650, para ter uma moto mais barata, com um motor, como eles dizem, mais económico, se calhar deixar de ser um motor em V e passar o motor a ser um motor em paralelo. Não vou por aqui, esquece lá isso. E ser um motor em paralelo e, a meu ver, como eu já dizia noutros vídeos aí atrás, possivelmente os motores em V terão uns dias contados. A ver, vamos. Ok? Basicamente este é o meu feedback da moto. Estou muito satisfeito. Hoje, se fosse hoje, compraria a moto novamente, sem pensar duas vezes. É uma moto que me confere tudo aquilo que eu ambicionava numa moto, na altura que a comprei e também agora. Ela confere-me isso tudo e mais, não é? Sinceramente, é uma moto cara. Vocês podem apontar como a concorrência por esse valor, compro A, B ou C, mas vocês façam uma pesquisa por tudo o que está por trás da moto a nível tecnológico. Vocês nem dão fé.
Nem dão fé. Tão simples como isso. Ui, que hoje vou meter a fazer um off-road. Vai ser hoje. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like e tchauzinho!